No século XIX, as empresas contratavam braços. No século XX, as empresas passaram a contratar cérebros. Mas agora, no século XXI, as empresas terão que contratar corações. O Commuto é um programa de desenvolvimento profissional da Transcendemos. No nosso trabalho, enquanto consultoria em diversidade, a gente sempre se deparou com esse desafio de conectar pessoas que fazem parte de grupos minorizados com empresas que valorizem essa diversidade. Então, assim, o Commuto ele surgiu como uma resposta a essa questão. De um lado, a gente desenvolver as habilidades de comunicação, cooperação dessas pessoas e de outro, promover essa mudança de consciência nessas empresas. Pessoas que fazem parte de grupos minoritários, geralmente elas passam por situações que fazem com que elas desenvolvam habilidades interpessoais muito específicas e muito importantes para as empresas. Habilidades de cooperação, de resiliência, de liderança. A soft skills, ela vem literalmente de uma maneira muito boa e muito rica, principalmente entre o público T, no geral, porque as soft skills, elas crescem e elas surgem mediante algo que contrapõe elas. Então, quando está mais contrapondo, aquilo acaba crescendo. Então, por pessoas que acabam vivendo numa marginalidade, essas características, na minha opinião, né, que eu vejo, acabam ressaltando. O Commuto, ele é sempre uma experiência para o participante, porque assim, desde o momento que o participante manda a sua inscrição, a gente já vai falar individualmente com ele, entender qual é o seu potencial e a partir daí a gente também vai acompanhando essa pessoa, entendendo os seus anseios, o que ele está buscando para a vida profissional, até o dia do evento. Eu não tinha grandes expectativas sobre o Commuto, eu não sabia exatamente como ia ser e acabou sendo uma experiência muito positiva, porque agora estou empregado graças ao Commuto. Tem uma questão que eu tinha muitas dúvidas de como me identificar, como me apresentar para as pessoas. E o Commuto foi um dos primeiros lugares que eu cheguei e falei: oi, meu nome é Paulo. Foi um primeiro passo assim, que acabou abrindo outras portas, outras possibilidades, até para me entender hoje como uma pessoa não binária. Foi algo literalmente muito maravilhoso, assim, de verdade mesmo, porque não esperava que teria uma empresa, que teria pessoas, assim, literalmente, que iam olhar pra gente, como pessoas trans, como pessoas, sabe? Então, passar por toda aquela experiência, eu acho que dava muito orgulho, dava muito orgulho você, tipo, olhar para as pessoas lá, todas as pessoas ali são pessoas trans, então você dá um acolhimento. Eu acho que o Commuto ele pode influenciar de algumas maneiras. Tem a questão prática de poder proporcionar um emprego, de fato, que acho que isso acaba sendo o objetivo da maioria das pessoas que acabam participando de um Commuto, mas tem também a questão de estabelecer relações com outras pessoas, de estar num ambiente transcentrado ali, que muitas vezes acaba não sendo familiar às pessoas, que elas não conseguem enxergar as suas dores e as suas questões ali, muitas vezes elas não têm com quem compartilhar, então elas acabam tendo essa oportunidade dentro do Commuto. E também de levar para as próprias empresas a experiência da pessoa trans. Algumas empresas nos perguntam se elas estão preparadas para sediar um Commuto. E uma coisa que eu sempre ressalto é que a diversidade ela deve ser entendida como um processo, uma busca. Então, assim, o primeiro passo para se tornar uma empresa mais diversa e mais inclusiva é pensar numa conscientização, pensar em trazer essas discussões para o seu mundo, para o seu universo. A partir do momento que essa empresa ela já tem toda uma preparação de terreno, pensando nessas conscientizações,
nesses treinamentos relacionados à diversidade, aí o segundo passo é pensar em contratar. A pergunta que as empresas elas devem se fazer é: será que essa diversidade que eu tenho aqui dentro reflete a diversidade que nós temos na sociedade? Como uma pessoa trans pode acrescentar dentro de uma empresa para a estrutura daquela empresa como um todo. Mas eu acho que tem também a questão simplesmente do fato de ter uma pessoa trans inserida ali naquela empresa, ela já vai acrescentar no sentido de trazer experiências novas, sim, mas de trazer informação. Antes de falar sobre todo o sofrimento, todas as etapas que a pessoa trans precisou ultrapassar para chegar até ali, simplesmente aquela pessoa está ali acessível para informar, para esclarecer questões, para reivindicar aquele lugar que é dela também. Quando a gente verbaliza esse tipo de situações, esse tipo de vivências, ou até mesmo explica como eu me sentia, eu acho que a mesma forma que deu esse boom na minha cabeça, dava um boom na cabeça das pessoas, sabe? As pessoas nem imaginam que uma pessoa pode ser não binária, que as pessoas acham que só existe homem e mulher, gênero masculino e feminino e acabou. Quando as pessoas percebem que tem muito mais cores através desse prisma, faz as pessoas abrirem a cabeça. A gente acredita que a gente pode promover uma mudança de consciência de tal forma que aquele espaço de trabalho ele seja transformado. Ele se torne um lugar onde as pessoas possam ir trabalhar com um sorriso no rosto. Um lugar onde as pessoas possam ser quem elas verdadeiramente são. Porque o Comuto ele acaba criando um ambiente de segurança, um ambiente familiar. Eu acho que um dos principais pontos fortes do Comuto, quando ele acontece, é fazer as pessoas trans estarem reunidas. Porque eu não sei, eu particularmente nunca cheguei a ter esse tipo de vivência, de estar num ambiente com várias outras pessoas trans e está todo mundo ali meio que nos prestigiando, querendo conhecer a gente, sabe? Querer ouvir a gente. A gente espera que tanto a empresa quanto os participantes aprendam um com o outro. Essa interação tem muito valor. No Comuto, todo mundo sai aprendendo algo novo.